Olá, pessoal! Vamos falar agora sobre a observação do crescimento dos meios de cultura. Nós vimos na aula anterior sobre os processos de semeadura, sobre a inoculação dos organismos, das amostras no meio de cultura. E agora a gente vai falar sobre o que a gente deve observar na avaliação desse crescimento. Então, depois que eu realizei todo o procedimento de semeadura, de inoculação, seja em meio sólido, seja em meio líquido, em meio sólido em placa de Petri ou em meio inclinado, o que eu espero observar? O que eu vou fazer daí para frente? Então, pós-semeadura, a gente vai colocar a bactéria, ou o fungo, enfim, vai colocar a nossa amostra em incubação. Então, durante esse período de incubação, eu vou manter sob controle esse crescimento dos micro-organismos. E para isso, eu tenho um tempo e tenho uma temperatura adequada. Normalmente, a temperatura de crescimento ela fica em torno de 37 graus, porque se estamos tentando avaliar o crescimento de micro-organismos que causam infecções ou que colonizam o corpo humano, eu tenho que fornecer a esses micro-organismos um ambiente próximo ao que ele teria no corpo humano. Só assim eu consigo ter artificialmente, já que o meio de cultura é um meio artificial de crescimento, então eu já estou fornecendo nutrientes de uma forma artificial, já que esse organismo não está colonizando nenhum organismo vivo, ele está crescendo em cima de um meio de cultura. Eu preciso fornecer também o pH adequado, a temperatura adequada, eu preciso simular em laboratório as condições que ele teria dentro do organismo que ele estaria infectando. Então, nesse período de incubação, é onde eu tenho as bactérias, os fungos ali se adaptando ao meio de cultura e crescendo. Então, é nessa fase onde a gente vai observar o crescimento. Então, eu tenho, na verdade, as células individuais, aí eu estou considerando bactérias, tá? Eu vou ter o crescimento das colônias, então as células individuais elas vão se multiplicando. No caso dos fungos unicelulares, isso também acontece. Então a gente vai ter ali o aumento de tamanho das colônias de micro-organismos, porque eu tenho um aumento na quantidade de células desses micro-organismos. E esse grande número de células é o que forma a colônia. A gente já até comentou isso na aula passada, e a gente falou a respeito de o seguinte: os fungos unicelulares e as bactérias, eles são seres unicelulares, são seres de uma célula só e, portanto, são microscópicos. Mas o que faz com que eu consiga ver numa placa de Petri ou até mesmo num meio inclinado, o que faz com que eu consiga observar esses micro-organismos mesmo sem estar utilizando o microscópio? A quantidade desses micro-organismos. Então, quando eu observo uma colônia, a colônia ela é visível a olho nu, como a gente tem essa representação aqui, por exemplo, porque aqui eu tenho milhares e milhares de células formando essa colônia. Então, passa a ser visível para mim, mesmo sem o microscópio, porque eu tenho um número muito grande de células nesse local. Então, as colônias são visíveis a olho nu, mas um micro-organismo desses, individualmente falando, não. Eu só consigo enxergar com o auxílio de microscópio, mesmo assim com aumentos específicos para isso, tá? A colônia, então a gente pode definir a colônia como esse amontoado, como esse grupo de bactérias ou até mesmo de fungos unicelulares, então uma colônia desses micro-organismos, que é visível a olho nu, mas é uma cultura pura com um ancestral único, ou seja, vamos considerar, por exemplo, essa colôniazinha aqui, deixa eu puxar o canetinha, vou considerar essa colônia aqui de cima, essa aqui. Para eu enxergar essa colônia, significa dizer que um só organismo começou a se multiplicar, 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 multiplicar e gerou essa colônia. Então ela tem um único ancestral. Todos aqueles outros que estão formando essa colônia se originaram a partir desse micro-organismo, tá? Essas colônias elas não são iguais para todas as espécies. Então eu tenho características de colônias que fazem a diferenciação. Pode ser na cor, pode ser no tamanho, pode ser na textura, Características que são individuais dessas colônias. Então, são fatores, são parâmetros que eu vou estar utilizando para fazer a identificação em laboratório.
tá? O tempo e a temperatura de incubação desses micro-organismos, eles vão variar de acordo com o que eu estou analisando. Aqui eu estou considerando bactérias num primeiro momento, tá? Mas isso também vai acontecer para os fungos. Então, de acordo com a bactéria, eu posso ter temperaturas diferentes. Então, eu posso incubar bactérias a 37, eu tenho algumas que eu preciso incubar a 35. Então, esse tempo de incubação e a temperatura também ela vai ser variável, né, dependendo do micro-organismo que a gente está cultivando. Como que eu faço a avaliação dessas colônias, né? O que eu vou observar em relação ao crescimento que eu tenho na minha placa de Petri, no meu tubo de ensaio, enfim, no meu meio de cultura? Lembrando o seguinte, quando a gente quer avaliar características de colônia, a gente utiliza os meios que são sólidos, né? Mas a gente não pode fazer semeadura também em caldo ou também em meio semissólido? Sim, podemos. Mas a semeadura em caldo, ela serve para alguns tipos de provas específicas, ou quando eu quero uma multiplicação muito rápida desses micro-organismos, mas eu não consigo avaliar a formação de colônia, porque eles estão dispersos no meio de cultura, já que é um caldo. Eu não crio resistência, né, à mobilidade desses micro-organismos. Então, num caldo, eu vou interpretar o crescimento bacteriano através da turvação desse meio de cultura. No caso de um meio semissólido, a gente usa para algumas provas bioquímicas específicas, ou até mesmo para conservação de material biológico, que é, por exemplo, no caso dos meios de transporte, né? Então, basicamente, eu vou olhar crescimento de colônias, avaliar aspecto de formação de colônias nos meios sólidos. Consigo fazer isso de uma forma mais evidente numa placa de Petri pela área maior da placa de Petri, né? Mas não é um meio exclusivo, né? Não é a única forma, né? Melhor dizendo, exclusiva da gente fazer essa observação. Mas beleza, quando a gente tem então um meio de cultura com o meu crescimento, eu estou observando as colônias, o que eu posso observar nessas colônias? O tamanho dessa colônia, né? Eu posso medir o diâmetro em milímetros para avaliar se é uma colônia grande ou pequena. Então, a gente vai usar critérios de medidas mesmo, de medição, para que deixe menos subjetiva essa análise. Porque, por exemplo, é grande, mas é grande em relação a quê? É pequeno em relação a quê? Grande ou pequeno fica a critério de quem está observando. Então, para eliminar essa subjetividade na análise, você pode usar o tamanho, né, do diâmetro dessa colônia para dizer se é grande ou pequeno e usar a medição como padrão. A forma dessa colônia, né, a elevação, se é uma colônia que se eleva, né, como se fosse um morrinho, se é uma colônia que se afunda, por exemplo, as margens, né, as bordas dessa colônia, a cor da colônia, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é preta, se ela é camurça, se ela é laranja, se ela é vermelha, né? Então, características em relação à cor podem nos dizer muito, né? E isso eu estou considerando os meios de cultura mais usuais, né? Existem meios mais novos, como é o caso do cromagar, né, do agar cromogênico, ou meio de cultura cromogênico, onde a cor da bactéria que cresce ali já é característica de identificação daquela bactéria, porque o meio de cultura cromogênico ele foi desenvolvido para isso. Ele me dá o resultado através da cor. Então, se aparecer uma colônia rosa, eu já sei que é tal bactéria. Se aparecer uma colônia verde, eu já sei que é tal bactéria. Porque ele foi moldado, né? O meio de cultura foi pensado, a composição desse meio foi pensada para que quando a bactéria específica interagisse com os componentes, ela crescesse de uma determinada forma, tá? Então, eu não estou considerando aqui os meios cromogênicos, eu estou falando dos meios mais comuns usados no laboratório, um agar-sangue, por exemplo, um agar-chocolate, um agar-McConkey, um agar-Clade, tá? Então, os meios mais usuais no laboratório de análise, desconsiderando os cromogênicos, porque no caso dos cromogênicos já é esperada que a cor seja um parâmetro de classificação, porque ele foi projetado para isso, tá? A superfície dessa colônia, se é uma superfície brilhante, se ela é opaca, né? Brilhante, né? Fica com aquele aspecto como se fosse um esmalte. Sabe esmalte, quando a gente derrama uma gotinha de esmalte em algum lugar? Que fica com aquele aspecto brilhoso, né? Ou opaca, não. Como se você não estivesse vendo brilho algum ali.
em relação à densidade, se essa colônia ela é opaca, se ela é uma colônia translúcida, se ela é uma colônia completamente transparente, né? E em relação à consistência também, se ela é viscosa, se ela é membranosa, se ela é um tanto quanto corácea, né? Uma colônia seca. Existem colônias que quando crescem, elas crescem com aquele aspecto quase de muco, né? Como se a bactéria tivesse ali envolta num gel, né? Outras não, outras vão ter um aspecto mais ressecado, né? Então, assim, são características das colônias que a gente observa. Eu faço identificação de bactérias com base no olhômetro, né? Ah, eu sei que se cresceu laranja, então é tal espécie. Não, né? Mas a observação inicial, ela é o ponto de partida, né, para que a gente chegue a uma identificação. Lembrando que não necessariamente essa identificação ela vai ser em nível de espécie. Eu posso muitas vezes chegar em nível de gênero e já conseguir um resultado bastante satisfatório em relação àquela bactéria, ou até mesmo em relação em nível de família, se for o caso, né, para que a gente tenha ali um tratamento do paciente de uma forma adequada. É claro que quando a gente chega em nível específico, né, quanto mais a fundo eu consigo identificar, melhor, né? Mas muitas vezes você precisa de uma certa rapidez no diagnóstico, dado o estado de saúde do paciente, né, tá? Então, são coisas que a gente vai levar em consideração na hora de ir mais adiante na questão da identificação ou não, tá? Então, a gente não faz essa identificação pura e simplesmente com base nessa avaliação. Claro que não, né? Você parte da avaliação inicial, vai para a análise de lâmina, né? Pela coloração de Gram. A partir daí, você lança a mão de algumas provas de identificação bioquímica, provas estas que vão ser baseadas em questão de testes, por exemplo, envolvendo pH, testes envolvendo produção de características específicas, né, como produção de gás, fermentação de determinados açúcares, né? E isso pode ser feito tanto em tubos específicos, provas feitas em tubo, quanto crescimentos em determinados tipos de meio de cultura, né? Eu posso, por exemplo, para diferenciar estafilococcus de streptococcus, usar o crescimento no agar Chapman. Então é o agar que também é conhecido como agar manitol salgado, tá? Ou manitol salt agar. E posso, a partir dali, já chegar em nível de gênero, né? Ou cresceu, são estafilococos. Não cresceu, são streptococos. Mas eu tenho que ter um ponto de partida. E esse ponto de partida são, são esses processos, né, de avaliação dessas colônias iniciais. Uma outra característica que a gente pode utilizar também é a produção de odor, né, que essas colônias deixam. Agora, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Não se cheira placa de Petri nem tubo de ensaio dentro do laboratório, né? Quando eu falo que o odor é característico de determinados grupos, tá? A cor também é uma coisa muito característica. Mas quando eu falo no odor, não é para sair por aí pelo laboratório destampando as placas ou os tubos para sentir o odor. Não é isso. Quando você abre o meio de cultura para identificação, é natural que esse odor exale pelo laboratório. Mas jamais, em hipótese alguma, se deve aproximar o meio de cultura da face. Até porque a gente já viu na aula de semeadura que a gente tem uma zona de proteção, é uma zona asséptica, tanto em relação à minha não contaminação, né, quanto a que eu não contamine o meu material, né, o material que eu estou analisando. Então, jamais, em hipótese alguma, aproximar o teu cultivo, o teu meio de cultura, seja ele em placa de Petri, seja ele em tubo de ensaio, da região da face, porque você pode se contaminar, tá? Então, não é isso que é para fazer. Quando eu digo que o odor é uma das características também de diferenciação, não é para que a gente diretamente faça essa identificação de odor, mas que é natural que a gente passe a perceber determinados odores que são compostos, né, de algumas são característicos, né, de algumas bactérias ou até mesmo de alguns fungos. Então, assim, existem organismos que, quando vão metabolizar determinados meios de cultura, vão ter cheiros parecidos com apodrecimento, né, alguns odores desagradáveis, outros nem tanto, né, alguns com cheiros parecidos até mesmo de fruta, né? Então,
são característicos desse crescimento bacteriano. E lembrando, né, que os odores, a gente traz isso inclusive para o nosso corpo, os odores do nosso corpo, eles são oriundos de atividade de micro-organismos. Tá? Então, esse cheiro, esse odor que a gente sente, não é o cheiro da bactéria, não é o cheiro do fungo, e sim dos metabólitos provenientes desses fungos. Eles vão utilizar, nesse caso do crescimento, os nutrientes e componentes do meio de cultura vão metabolizar e, a partir daí, produzir compostos secundários, né? Algumas toxinas e outros compostos que naturalmente vão exalar esse cheiro, esse odor característico, tá? Mas bastante atenção em relação a isso, né? Não se utiliza ou não se faz diretamente a identificação pelo odor dessa forma, tá? Então, não se cheira placa, não se cheira tubo de ensaio. E aqui é só um esqueminha, né, para mostrar para vocês são os desenhos esquemáticos mostrando a questão de diferenças, né, dessas colônias. Então, por exemplo, em relação à forma, colônias pontiformes, né, em formato de ponto, colônias circulares, colônias que são filamentosas, né, crescem ali com alguns filamentos, colônias com características irregulares, colônias rizoides, né, como se fossem ali raízes saindo dessas colônias, colônias em fuso, tá? Em relação à elevação, existem colônias que são planas, colônias que são elevadas, colônias que são convexas, né, fazem essa curvatura, colônias chamadas de pulvinadas, né, como se fosse esse morrinho maior, umbonada, quando a gente tem uma projeção no meio da colônia, umbilicada, quando a gente tem essa depressão aqui, né, normalmente também no meio da colônia. E em relação às margens, né, colônias que têm margens inteiras, colônias que têm margens onduladas, margens lobadas, né, que fazem como se fossem dentadas, né, colônias crenadas, filamentosas, colônias crespas, né, que fazem essas pequenas ondulações. Então, esses desenhos esquemáticos, eles servem como chave de identificação inicial, tá? Mas também não são o ponto final da identificação das bactérias. A gente sempre parte para outras características para essa diferenciação. Então aqui a gente tem exemplos de crescimentos de bactérias e fungos, e vocês conseguem ver nessa primeira placa a diferença de cor das colônias que a gente tem aqui, né? Então eu posso dizer que essa aqui é uma colônia, essa aqui é outra colônia, essa aqui é outra colônia, essa aqui é outra colônia completamente diferente das outras, tá? Em relação a essa aqui, por exemplo, tá? Então a cor, o tamanho, a característica inicial, a gente vai observar em relação a isso. E aqui, essa aqui é um crescimento, vocês estão vendo a diferença de margem dessa aqui, por exemplo, para essa aqui. Tá? Aqui eu estou considerando bactérias e fungos, tá, gente? Então, tanto colônias fúngicas quanto colônias bacterianas. Então, percebam a diferença. Olha o aspecto seco dessa colônia, olha o aspecto um pouco mais liso dessas aqui, tá? Em relação à cor, em relação ao tamanho, né? Olha como essa colônia é pequenininha, olha essa colônia aqui, como é maior, uma colônia de fungo essa, tá? Olha como é que é uma colônia bem maior, bem mais espalhada, né? Isso é característica um pouco de colônias fúngicas. Vocês estão vendo que elas crescem um pouco mais juntinhas, né, umas das outras, em relação às colônias de bactéria, por exemplo, como é esse caso aqui. Então, são características que eu vou utilizar ali para fazer essa diferenciação inicial. Tudo bem? Então, a gente avalia nesse primeiro momento, né, no pós-semeadura, incubei, eu vou avaliar essas primeiras características em relação às colônias que eu estou observando. Se são bactérias, se são fungos, né, em relação a que tipo de micro-organismo que eu encontrei ali, baseado nas características macroscópicas, né, desse crescimento que eu observei.